A verdade sobre os anjos de Deus. Shalom, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre os anjos, a natureza dos anjos. Quem são os anjos? Primeiro vamos fazer uma leitura aqui em Mateus capítulo 22, versos 29 a 32, que diz o seguinte: E Yehoshua, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lidos o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Mateus 22, verso 29 a 32. Assim sendo, não Abraão, Isaac e Jacó apenas, mas todos os que já morreram nesse plano físico estão plenamente vivos nas dimensões espirituais diante de Deus. Na verdade, nós voltaremos a ser como os anjos de Deus no céu, caso sejamos contemplados com a graça da ressurreição. Eu disse, voltaremos a ser, porque como já expliquei em vídeos anteriores, originalmente todos nós éramos anjos no paraíso de Deus. Mas quando caímos em pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora a divina promessa é que nos será restituída a glória perdida. Quando ocorrer essa restituição, voltaremos a ser o que já fomos antes, ou seja, anjos de Deus no céu. Naquele dia, seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, de corpo mortal em corpo imortal, de corpo corruptível em corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, versículo 54. Seremos transformados de corpo terreno, de barro, à base de carbono, para um corpo glorioso de luz, à base de silício, como era antes da queda. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículo 12. A herança dos santos na luz, meu irmão. Essa é a nossa herança. O que significa anjo? A palavra anjo em hebraico é malach, que significa mensageiro. A raiz primitiva dessa palavra é malach, que pode significar muitas coisas, como enchimento, plenitude, precioso e consagração. A Bíblia os qualifica como espíritos ministradores. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Hebreus 1, versículo 14. Os anjos caídos perderam todas estas qualificações e se tornaram demônios ou espíritos imundos. O que são os anjos? Os anjos são criaturas que têm mais poder e habilidades do que os humanos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 11. Eles vivem em uma dimensão superior ao domínio espiritual, que é um nível de existência acima do universo físico. A Bíblia chama esse domínio de céu. 1 Reis 8, 27, João 6, 38. Por isso, eles podem ser chamados também de espíritos. 1 Reis 22, 21 e Salmo 18, 22. A palavra anjo vem do latim angelus, ou do grego angelos, que pode ser traduzido como mensageiro. A hierarquia dos anjos.
São 7 as ordens ou coro angelicais. São eles tronos, serafins, querubins, dominações, principados, arcanjos e anjos. Vamos começar pela primeira ordem. Tronos. Tronos é uma ordem de anjos que acolhe em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina presença e onipotência. Apareceram junto aos querubins e serafins na visão das rodas de Ezequiel, em Ezequiel capítulo 10, de 1 a 17, e em Ezequiel capítulo 1, também, onde fala das rodas e dos querubins. Segunda ordem, serafins. O nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao supremo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura, os santos anjos serafins foram vistos apenas 2 vezes, aliás 3 vezes, na visão de Isaías, capítulo 6, de 1 a 2, e na visão de Moshe, na sarça ardente, em Êxodo 3, versículo 2, e também na visão do profeta Ezequiel. Terceira ordem, querubins. São considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, eles foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida, em Gênesis capítulo 3 e versículo 24. Na Sagrada Escritura, o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua vocação. Ezequiel capítulo 1 e também no capítulo 10, verso 15 a 17. Quando Moshe recebeu a prescrição para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou, o trono divino foi colocado entre 2 querubins. Êxodo 25, versículo 8 e 9 e versículo 18 a 19. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Quarta ordem, dominações. Dominações são aqueles anjos da alta nobreza celeste. Algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministros de Deus. Algumas tradições dividem essa ordem em 3, acrescentando potestades e virtudes. Todavia, potestades e virtudes se refere ao mesmo coro que é dominação. Então são eles que transmitem aos demais anjos aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Quinta ordem, principado. O principado são os santos anjos deste coro, verdadeiros príncipes e guias dos mensageiros divinos. Não são enviados a missões modestas. Ao contrário,
são enviados a príncipes, reis, províncias, profetas, de conformidade com o honroso título de seu coro. No livro de Daniel, por exemplo, aparece a figura de Miguel, o grande príncipe, como protetor do povo do Eterno. Daniel capítulo 10, verso 13, ele veio socorrer o anjo Gabriel, que estava sendo retido pelo rei da Pérsia. E capítulo 12, verso 1, fala de quando Miguel, o grande príncipe, se levantará em defesa do povo do Eterno. Então significa dizer que são aqueles anjos responsáveis por comandar as hostes angelicais na guerra e na defesa do reino do Altíssimo. Sexta ordem, arcanjos. Os arcanjos são colocados entre os principados. Os arcanjos são colocados entre os principados e os anjos. Gabriel também é chamado de arcanjo. Através das páginas das Sagradas Escrituras, se vê que ele é conhecedor dos mais profundos mistérios de Deus. Inclusive, foi Gabriel quem anunciou a Miriam que ela estava cheia de graça e tinha sido escolhida pelo Criador para ser a mãe de Yehoshua. Por outro lado, também Rafael é denominado como um arcanjo. A respeito de Rafael, no livro de Tobias, ele mesmo confirma que está diante de Deus. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre presentes e têm acesso junto à glória do Senhor. Tobias 12 e 15. Sétima ordem, os santos anjos. Os anjos, de forma geral, recebem as ordens dos coros superiores e as executam. São os ministros executores das ordens do Senhor. Outro aspecto que não pode ser esquecido é o fato de que os santos anjos, guardados as devidas proporções, estão mais perto da humanidade e, por assim dizer, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, mas de valor incomensurável a cada pessoa. Eles convivem conosco em nosso cotidiano. As Sagradas Escrituras nos recomendam: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão. Pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Êxodo 23, verso 20 e 22. Cada servo do Adonai e Yehoshua tem cotidianamente um anjo ao seu lado para proteger e orientar, porque o Eterno disse: darei ordem aos meus anjos ao seu respeito para que te guarde livre para não tropeçar em nenhuma pedra. Então é isso. Vamos assistir agora, meus irmãos, um vídeo com umas ilustrações muito interessantíssimas sobre a questão dos anjos e com a narração do Cid Moreira. Assistam. No Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, fogo. E no meio do fogo havia uma cor. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de gente. Do lado direito, era de leão. Do lado esquerdo, era de boi. E atrás, a cara era de águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado. E com as outras 2 asas, eles cobriam o corpo. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo, sem virar o corpo.
animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando paravam de voar, abaixavam as asas. Mas vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 rodas eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada roda havia outra roda, atravessada. E assim, sem virar, as rodas podiam rodar em qualquer direção. Os aros das rodas eram cobertos de olhos. Quando os animais andavam, as rodas rodavam ao lado deles. Esses 4 animais, irmãos, essas 4 rodas, são os 4 animais de Apocalipse, irmãos. Compare as 4 rodas com os 4 animais. O que os animais faziam, porque os animais as controlavam. Assim, toda vez que os animais andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Cada animal podia olhar para as 4 direções, e por isso o grupo ia aonde queria, sem precisar virar. Entre os animais havia uma coisa que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Acima das cabeças dos animais havia uma coisa que parecia uma cobertura curva, feita de cristal brilhante. Mas ainda se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre as cabeças. Agora vai falar dos tronos. Tronos, aqui fala de querubins e tronos. Olha só, os santos anjos denominados tronos. Finalmente, como seremos nós na ressurreição? As pessoas que forem ressuscitadas para viver no milênio vão estar em uma categoria acima dos anjos caídos, pois irão julgar estes anjos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 diz que nós vamos julgar os anjos. Eles vão receber o presente de Deus de viver e nunca mais morrer. 1 Coríntios 15, 53 e 54. Finalmente, irmãos, eu vou dar aqui agora alguns nomes de anjos. Nome dos anjos. Vou listar alguns nomes de anjos aqui para vocês conhecerem. Micael, que é Miguel. Gabriel. Uriel, Rafael, Suriel, Eliel, Salatiel. São alguns dentre outros. E para finalizar, meus irmãos, vamos falar agora sobre por que o 7, por que o número 7. Apocalipse capítulo 1 foi revelado ao apóstolo Yohanan que são 7 igrejas, 7 estrelas, 7 braços da menorá, 7 candelabros, 7 lâmpadas a brilhar, 7 espíritos de Deus, ou seja, 7 ordens de anjos, 7 trombetas a soar, 7 taças a derramar. Enfim, meus irmãos, é isto. É um terrível significado, um sublime significado, um significado muito maravilhoso. Não tem como mensurar o significado de tudo isso que o Eterno está querendo nos revelar.
E antes de terminar, dentro desse mesmo assunto, quero deixar aqui um vídeo que está circulando pela internet de uma aparição que apareceu nos céus dos Estados Unidos agora esse mês e está causando o maior alvoroço na internet, que é algo parecido com água-viva, não é? Com essas luzes vermelhas, esses são raios, relâmpagos vermelhos, é de preocupar, não é? Parece com aquela visão do profeta Ezequiel. Pode ser também alguma falsificação relacionada com o raio azul, mas não deixa de preocupar. No entanto, ninguém sabe explicar o que é, mas o fato é que apareceu isso nos céus dos Estados Unidos. Fica aí para cada um avaliar o que possa ser, né? Vamos orar ao Eterno e sabemos que muitas coisas estranhas estão acontecendo agora, ultimamente, nesse ano de 2020, né? Então, é isso. Espero ter ajudado os irmãos e se vocês gostaram desse vídeo, eu quero que vocês curtam, compartilhem, deixem o seu joinha e comentem. E também se inscreva aqui no canal. Shalom, shalom.